Boa noite a todos. Agora já gravando. Vejam, procedimentos protocolares, certo? É um ritual que toda vez a gente tem que repetir. A gente está aqui hoje reunido para formalmente fazer a o evento da apresentação do trabalho desenvolvido por Lorena no seu projeto de conclusão de curso. Lorena, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, certo? Não esqueça de que é importante manter a respiração funcionando durante esses 20 minutos. Ao final dos 20 minutos, eu vou passar a palavra para cada um dos membros da banca, professor Luiz Sebastião, professor Lucas. Eles vão ter 10 minutos cada um para falar e depois, teoricamente, eu tenho 10 minutos para falar, mas eu não vou falar 10 minutos, porque tudo o que eu tinha de falar eu já falei nos últimos semestres. Aí eu digo para você, tranquilidade, boa sorte. Obrigada. Bom, gente, eu dou uma travadinha na voz, é muito nervosismo, mas eu vou apresentar aqui o meu projeto, que é o Valo, um aplicativo de educação financeira para jovens, baseado na economia comportamental e no design centrado no usuário. Essa é a agenda, né, do que eu vou passar aqui hoje, iniciando pela introdução. A educação financeira é uma habilidade essencial para a vida adulta, mas ainda é pouco presente nas escolas públicas, então 13% das escolas públicas têm educação financeira, e os jovens eles enfrentam dificuldades para lidar com dinheiro por falta de orientação, pressão social e acesso precoce ao crédito, e os aplicativos que existem no mercado muitas vezes não consideram aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais das decisões financeiras. Então, sendo assim, né, o projeto ele parte da hipótese de que o design centrado no usuário aliado à economia comportamental pode gerar soluções eficazes. Esses são os objetivos do projeto. Então, como objetivo geral, né, tem desenvolver o protótipo de um aplicativo móvel que utiliza esses princípios da economia comportamental e específicos, que é identificar os principais viés comportamentais, analisar aplicativos de educação financeira que já existem no mercado, projetar funcionalidades que incentivem mudança de comportamento e testar e validar a eficácia desse protótipo, né, dessa solução ali com usuários reais. E aí, falando de metodologia, foi aplicada de design centrado no usuário, né, conforme estruturada ali por Laudermilk em 2013. E essa metodologia ela tem 4 etapas: entendimento do problema, geração e seleção de alternativa, o teste e refino da solução e implementação da solução, que essa fase ela é meio que ilusória, né, porque ela não é um fim definitivo, mas sim o início de um ciclo contínuo que fica passando por essas etapas. E aí, sobre as técnicas que eu utilizei no meu projeto, então, no entendimento do problema, eu usei o grupo focal, entrevista com especialistas, pesquisa de mesa, questionário de perfil benchmark. Na geração e seleção de alternativa, eu fiz o mapa de empatia, persona, o como podemos ali para gerar ideias, o Moscou e o mapa de funcionalidades. E no teste e refino da solução, teve o protótipo de alta fidelidade, o teste de usabilidade e a métrica ali do MUX. E aí, entrando de fato para o resultado, né? A fase inicial do projeto ela foi dedicada a investigar os desafios enfrentados por jovens ao ingressarem na vida adulta e assumirem responsabilidades econômicas e profissionais. Então, eu tinha muito esse problema, assim, que eu entendia, que eu via os meus amigos muito falando sobre dúvidas trabalhistas mesmo. Entram no mercado de trabalho, não sabem sobre contrato, sobre FGTS, sobre direitos e também essa questão financeira. E aí, com isso, eu fiz um grupo focal com 7 jovens de diferentes perfis e regiões. E aí, os principais aprendizados foram: todos iniciaram suas atividades profissionais ainda na adolescência, em geral de forma informal e sem orientações ali de como funciona. Eles relataram desconhecimento de documentos e direitos trabalhistas, falta de familiaridade com organização financeira e investimentos. E aí, fontes de aprendizado, tanto sobre questões trabalhistas quanto financeiras, eram muito sobre redes sociais, colegas, familiares. E aí, tinham dores específicas ali entre os autônomos e freelancers, questão de precificação e contratos. E também os participantes deram destaque para a ausência de preparo técnico e emocional sobre finanças. Então, com esse grupo focal, eu entendi que realmente existiam nessas duas lacunas ali, tanto questão trabalhista quanto questão financeira. E aí eu fui fazer entrevista com especialistas. Então, a primeira entrevista com o doutor de administração, que atua como professor, que está aqui nessa reunião. E aí foi bem interessante a conversa, assim, ela foi bem extensa e com vários aprendizados. E aí aqui eu trouxe 3 principais, que é
Os alunos, eles saem da graduação sem saber rotina básica de como abrir e-mail, emitir nota fiscal, e existem 3 gargalos principais, então, a educação financeira, a burocracia trabalhista e a cultura do consumo. E aí ele sugeriu eu priorizar uma dessas lacunas, não tentar abraçar o todo, que aí talvez eu pudesse não conseguir alcançar todos os objetivos. E aí ele indicou, né, priorizar essa questão da educação financeira pela capacidade de impacto direto. E aí, com essa pesquisa, né, com essa formação, o escopo do projeto ele foi delimitado. E aí, com isso, eu selecionei a segunda especialista, por ela ter uma atuação sólida ali na área de educação financeira. E aí foi muito legal o papo com ela, porque ela trouxe vários pontos sobre educação financeira que eu não conhecia. Então, ela trouxe que o problema não é a falta de conteúdo em si, porque na internet existem vários conteúdos sobre educação financeira, mas sim como ele é aplicado ali, né? Como ele é informado para os usuários. E ela trouxe também a questão de que fatores emocionais e comportamentais impactam as decisões financeiras e recomendou usar microhábitos e estímulos, né? Que são os nudges. E disse também para começar com fundamentos básicos, respeitando o estágio de maturidade ali do público. E aí, com isso, né, com essa informação e com esse foco limitado ali do projeto, eu fui fazer uma pesquisa de mesa. Então, eu fui pesquisar sobre o panorama da educação financeira no Brasil e aí eu entendi que 16% dos brasileiros tiveram educação financeira formal, 59% não sabem organizar o orçamento, 47% da geração Z não sabem fazer controle financeiro. Os jovens, eles consomem conteúdo online, mas não transformam esse conteúdo que eles consomem em algo estruturado, né, que vai aplicar ali no dia a dia. O acesso a produtos financeiros aumentou, mas sem letramento financeiro proporcional. E falta uma base confiável e acessível sobre educação financeira. E aí, a partir disso também, né, em paralelo, eu fui entender sobre a economia comportamental e os vieses cognitivos, e eu encontrei esses 23 vieses aqui. E aí, cada um, eu não vou entrar no detalhe por conta de tempo, mas eles foram mapeados e utilizados ali na solução. E aí, com isso, né, com essas informações, eu fiz um questionário de perfil, teve 97 respostas, e foi bem interessante os dados, assim, que comprovou toda essa pesquisa que eu já estava fazendo. Então, esse daqui, calma aí, não consegui iscar. Aí, esse daqui sobre barreiras para economizar, né? Então, salários baixos e despesas altas, falta de planejamento, que era algo que já estava sendo estudado, e as dificuldades que eles trouxeram sobre investir, economizar, organizar o mês, e os interesses de aprender mais, dicas práticas e ferramentas de organização. Então, esses dados foram muito relevantes para entender o andamento do projeto. E aí, em seguida, eu fui fazer um benchmark, né, analisar os players do mercado que já estão atuando nessa questão de educação financeira. E aí eu analisei esses 5 players e o Serasa. O Serasa foi muito para entender, porque eles têm vários conteúdos educativos, então entender como que eles aplicam esses conteúdos. E os outros 5 são aplicativos de educação financeira, mas eles são muito aplicativos que, tipo, você adiciona o seu gasto, ou ele conecta com o banco, e ele só exibe o gasto por categoria, se está gastando a mais, são coisas bem limitadas, e muitas das funcionalidades são pagas. Então, tem esses pontos. E aí, no fim dessa etapa, eu cheguei no meu problema, que era a ausência de uma educação financeira prática, acessível e contextualizada para jovens. E aí, entrando na segunda etapa de geração e seleção de alternativa, eu construí um mapa de empatia e 2 personas para conseguir colocar, de fato, o usuário ali no centro, né, e conseguir direcionar a solução para eles. E eles 2 foram baseados nas pesquisas que eu tinha feito. Então, o mapa de empatia, eu consegui mapear ali o que os usuários veem, ouvem, falam e fazem, pensam e sentem, suas dores e necessidades. E as 2 personas... a Bruna Silva, que é CLT, ela trabalha como vendedora, e o Arthur Gonçalves, que trabalha como designer gráfico, ele é MEI, e também tem um trabalho informal, ele faz entregas nos finais de semana. Então, são 2 perfis profissionais diferentes que impactam ali na solução, que muda um pouquinho. E aí, com isso, indo para a parte de geração de alternativas, eu defini 4 pilares de solução. Educação, então ensinar de forma prática e acessível, né, sobre finanças ali para os jovens. Comportamento, que é estimular os hábitos saudáveis. Usabilidade, então oferecer ferramentas simples e fáceis ali para eles. E autonomia, que é apoiar o jovem na tomada de decisão dele, para que ele consiga ter essa própria autonomia sobre o seu dinheiro. E aí, sobre esses 4 pilares, eu fiz 4 perguntas, né, de como podemos. Então, transformei esses pilares em perguntas.
E aí fui escrevendo ideias para responder cada uma dessas perguntas. E aí foram 68 ideias geradas, e aí eu consegui priorizar elas com Moscou. Então, tudo que estava ali no must-have, né, que é essencial para o MVP, eu coloquei no mapa de funcionalidades, porque essas eram as ideias que eu ia ter no meu aplicativo. Então, eu construí um mapa de funcionalidades muito com a arquitetura ali da informação, como que ia funcionar o aplicativo. E ele tem 5 abas principais. Então, início, controle de gastos, investimento, educação financeira e perfil. E aí, cada um desses quadradinhos eram informações que iam ter na aba. E aí, com isso, eu desenvolvi, né, a primeira versão ali do protótipo de alta fidelidade. E aí, eu testei com 5 usuários de perfis profissionais diferentes. Então, tinha CLT, MEIs e informais. E aí, no teste, foi muito interessante, assim, surgiram vários pontos. E aí, no final do teste, depois das tarefas, eu apliquei a escala, a métrica MUX, né, que são essas 4 afirmações. Eu pedi para eles responderem de 1 a 5 o quanto eles concordavam com essas afirmações. E aí, sobre esse sistema, essa primeira pergunta, né? Esse sistema é útil para o que preciso e essa última de esse sistema atende as minhas necessidades? A média foi 5. Fiquei muito feliz com essa resposta, assim. Eu senti que conseguiu ser útil ali e fácil para os usuários. E essas duas, esse sistema é fácil de usar, foi 3,8, porque trouxeram alguns pontos de arquitetura da informação. Então, a informação que está no perfil faz sentido estar em investimento, para mim está confuso, que foram coisas que eu ajustei depois do teste. E sobre eu consigo usar esse sistema sem muita ajuda, foi muito porque na aba de investimento tinha alguns termos que eram técnicos. Então, pessoas que não conheciam muito sobre investimento ficaram confusas, e aí foram coisas que eu também ajustei ali no protótipo depois do teste. E aí, indo para a solução, finalmente para o aplicativo, é importante salientar assim, que a ideia é que o aplicativo ele seja muito personalizado para quem está usando. Então, tem alguns componentes que vão ser visíveis para pessoas que são MEI, outros que não vão ser visíveis para quem é CLT. E aí, entrando aqui na aba de início, no início a gente tem um banner ali do tipo, você gastou R$150 com streaming, vamos economizar, muito pelo viés do presente. Vários vieses foram aplicados, né, nesses componentes. E aí, depois, nessa aba de início, tem os afazeres ali de hoje, para lembrar o usuário, o saldo entre conta corrente e investimento, as metas, que são metas que o usuário cadastra, então não comprar na Shein, não apostar online por 60 dias. Então, ele configura essas metas, que são metas que o aplicativo sugere, com base ali nas contas deles, mas ele que cadastra. E aí, a gente tem o banner promocional e os aprendizados ali no mês. Então, por exemplo, aqui no usuário está no dia 25 de setembro, ele tem visibilidade ali dos aprendizados das metas alcançadas e ali do lado o resumo de setembro, que ele pode ver quando terminar o mês, e dicas para outubro para ele conseguir planejar. Na aba de gastos, ele consegue mudar a visualização ali no filtro, então tem semanal, mensal, personalizado, e aí ele vê o saldo total de quanto ele tem, as entradas e saídas. Tem um alerta que é muito baseado nas compras, então se o aplicativo perceber que o usuário ele está pegando muito mais Uber, né? Está gastando muito mais Uber nesse período do que ele gastava, então a gente aplica um alerta do tipo, vamos rever esse gasto, algo nesse sentido. E aí depois tem a distribuição dos gastos em essencial, lazer e investimentos, ele consegue ver quanto ele pode gastar naquele período e quanto ele já gastou para conseguir ter esse acompanhamento. Tem a agenda financeira com datas de salários, de contas fixas, e a análise geral dos gastos, né, com moradia, alimentação, ali por categoria, para ele ver com que ele está gastando mais, as consultas de cartão, então fatura, enfim, auxílios, caso o usuário receba, então Bolsa Família, por exemplo, e consulta de FGTS, no final o histórico das transações, com o íconezinho ali de qual foi o banco, porque a ideia aqui é que seja conectado com todas as contas que o usuário tem. Então, por exemplo, tem Itaú e Nubank, aqui tem essas ambas visibilidades. E aí, é isso, na aba de investir também tem esse filtro ali por tempo, e aí tem um patrimônio total e quanto rendeu, né, essa visibilidade de quanto está rendendo, esse alerta de quanto ele ainda tem para investir naquele período, então com base naquela distribuição dos gastos, os investimentos que ele tem, então renda fixa, variável, criptomoeda, aqui no sentido que o usuário tenha, ele consegue ter visibilidade sobre cada um dos investimentos, tudo junto aqui. As caixinhas que ele cadastra, que são metas, né, para esses investimentos, o fundo de emergência está cheio, mas, por exemplo, intercâmbio para Malta, né, comprar meu apartamento, são caixinhas que ele cria para conseguir chegar nesse objetivo.
E no final dessa tela tem as notícias ali de mercado relacionado a investimentos em si, né, para criar essa análise crítica ali no usuário. Depois a gente tem a aba de Educa, que é a aba educacional, onde tem todos os conteúdos do aplicativo. Tem a barra de busca e os filtros, aqui os cursos em andamento, e aqui os cursos que são recomendados para aquele perfil. Então, muito relacionado ao momento financeiro que aquele usuário está. E no final tem os cursos concluídos, onde ele consegue baixar certificados também. Então, a ideia é que seja bem tipo assim, viu aquele momento, viu que o usuário está com o nome sujo, por exemplo, a gente recomenda um curso de como limpar o nome, algo mais direcional, e ali em cima tem o nível que o usuário está de acordo com os cursos que ele já fez, para incentivar ele a continuar aprendendo sempre. E aqui a gente tem a aba de perfil. Eu coloquei esses 2 prints, porque a ideia é que no perfil de um usuário que não é CLT, a gente exibe esse componente de modelos. Então, são modelos de contrato de prestação de serviço, de contrato de venda de produto, declaração de renda informal, que é uma informação, foi muito legal no teste, porque eu comecei fazendo o teste com usuários CLT. E eles falaram, eu não sei para que é isso, eu acho isso irrelevante, isso aqui está poluindo o aplicativo. E aí depois eu fui fazer com um usuário que era MEI, e ele falou, meu Deus, é a melhor funcionalidade do aplicativo. Então, por isso essa personalização. E aí nessa aba a gente tem as informações gerais, né, de renda, score, que é a informação que vem do Serasa, perfil do investidor. Aí tem esses modelos, né, no cenário de não CLT. Tem o planejamento do mês, então ele consegue ver quantas metas tem em andamento, quantas caixinhas. Tem as ferramentas do aplicativo, que são as alertas, modo compra consciente, limite de bloqueio cartão, os aprendizados, que é a informação que está lá no perfil, as contas conectadas nesse cenário Itaú e Nubank e as configurações gerais de ajuda, suporte, idioma. E, por fim, as notificações. As notificações com base em, tipo, a gente viu que o usuário está no mercado, né, na localização. Então, mandou notificação do tipo, tá no mercado, dá uma olhadinha no orçamento, a gente encheu o carrinho, aviso de lembrete, né, de data de pagamento de conta. A gente viu que o usuário entrou no aplicativo de delivery. Então, vai ter vontade de pedir delivery, que tal esperar o fim de semana, vai ser mais gostoso e especial. E aí, não só coisas de alerta, né? Também de ganhos, como arrasou no controle de gasto, bora curtir a música no Spotify. Então, atuar nesses momentos críticos para influenciar decisões ali do usuário. Mas isso só se o usuário permitir, né? Porque às vezes muito push também, mas aí ele tem essa permissão ali de ativar o que faz sentido para ele, o que ele acha que é relevante. E é isso do aplicativo, então trazendo as conclusões aqui, eu acho que o Valo, ele responde o problema identificado da ausência de uma educação financeira prática e acessível e contextualizada para os jovens. E o projeto, ele cumpriu aqueles objetivos iniciais que eu passei, em todas as etapas metodológicas. E sobre contribuições e relevância, eu acho que os testes, eles indicaram assim, um alto potencial de engajamento e de impacto, de fato, na rotina dos usuários. Eles trouxeram bastante pontos positivos e o quanto o aplicativo ajudaria, de fato, a rotina deles, muito por ter um único lugar onde ele consegue concentrar todas essas informações. E aí, para mim, assim, eu acho que esse projeto ele reforçou muito o papel do designer como uma ferramenta estratégica de transformação social. Assim, acho que a gente representa a voz do usuário em si. E aí, sobre limitações e perspectivas futuras, o projeto ele foi concluído em nível conceitual, então ele abre caminho para o desenvolvimento futuro, o que eu espero que aconteça, assim. Então, como futuro, eu espero construir um MVP mais completo ali, com todas as telas, e desenvolver de fato, né, aplicando ali a integração com o Open Finance e utilizando a IA para deixar o aplicativo mais personalizado. E é isso. Obrigada. Como eu tinha pedido antes, Lorena, por favor, não pare de respirar. Agora eu vou passar a palavra para os membros da banca. E, por tradição, a gente passa primeiro para o externo, para depois vir para o interno, certo? Aí, no caso, o mais externo hoje é o professor Luiz Sebastião. O senhor tem 10 minutos para falar. Fique à vontade. Obrigado, Caparica. Eu queria agradecer primeiro pelo convite para participar dessa banca. E, Lorena, né? Queria cumprimentar também o professor Lucas, né, que está aqui no examinador comigo também. E, Lorena, né, e os seus amigos aí, seus colegas também que estão participando, torcendo por você.
né? Eu fiquei muito feliz de ver o teu trabalho, principalmente porque eu vi no começo, né, quando você não tinha quase nada disso, e eu estou bem impressionado com o que você fez depois disso, né? Então, assim, já posso te dar esse feedback aí, né? Gostei muito do visual dos slides que você utilizou, tá? Do aplicativo também, está muito bom, muito bem feito. A apresentação que você fez, né, também aqui foi muito boa. No começo, até a Caparica colocou que a gente ia começar aqui a cerimônia, e assim, é isso mesmo, é quase a cerimônia, e isso me lembra o seu agradecimento, que você disse que o seu trabalho é uma celebração, né, de tudo que você ama na vida, nas pessoas. Eu achei isso muito bom, e mostra essa sua empolgação, né, pelo trabalho, que tá no trabalho, a gente percebe no trabalho, e percebeu aqui nessa apresentação também. E isso acho que é importantíssimo, né? Eu brinco sempre dizendo para os alunos de administração que a administração é o melhor curso do mundo, e aí digo isso às vezes para os alunos de outros cursos, e eu digo, vocês é que façam com que o de vocês seja o primeiro para vocês. E você fez isso, que design seja o melhor curso do mundo. Você mostra isso daí, você está apaixonada pelo seu assunto, pelo seu tema, pela sua área, e isso já é meio caminho andado, né? Minha orientadora de mestrado dizia que a gente tem que ter paixão pelo que está fazendo, e com paixão já é difícil, né? Então, assim, já queria te dar os parabéns de antemão, né, por tudo isso daí. Mas, isso posto, né, a gente é pago, entre aspas, né, para a banca aqui para poder ser o vilão da história, né? Então, assim, vamos... na verdade, é uma brincadeira só para a gente chamar a atenção daquilo que pode melhorar, né, dentro do teu trabalho, algumas observações que a gente possa colocar aqui, tá certo? Queria registrar também a tua frase, a epígrafe que você usa aqui, né, do Papa Francisco, também muito interessante, muito bem aplicado ao que você está fazendo, inclusive, aí também, né, nessa sua missão, como você mesma disse, esse um agente de transformação social que o designer também pode ser, né? Então, isso está bem alocado. O título está adequado, eu acho que é bem isso que você disse que ia fazer mesmo, e você faz. No resumo, eu só acho que você, pelo menos até onde vai o meu entendimento, as iniciais, né? O I e o X, você poderia trocar pelas palavras mesmo que fazem parte. E caso não vá fazer parte, colocar já em algum momento dentro do próprio resumo o significado delas. Isso é importante, né, que aí faça também. E como são palavras-chave e não são abreviaturas-chave, então eu acho que é melhor deixar com as palavras como a gente possa procurar, ou as duas coisas juntas, tá certo? Indo para a questão do trabalho, de um modo geral, me preocupo em alguns momentos que você não faz... Depois eu vou passar para você as correções que eu fiz aqui, e aí você vai poder ver até melhor isso. Então, em alguns momentos, você cita algumas ideias e não diz de quem são essas ideias. Então, isso é importante, né, que a gente faça. Tem no capítulo de introdução, por exemplo, o segundo parágrafo, você fala, tem várias ideias e não tem ninguém, não tem nenhuma citação. Nesse momento do trabalho, você ainda é uma aluna de TCC, que está fazendo TCC. Nas conclusões, no final do trabalho, no projeto, você já virou autora. Mas agora não, você já fez uma pesquisa, já trabalhou, já desenvolveu, o projeto já virou, mas nesse momento você ainda precisa recorrer à teoria e buscar, né, os conhecimentos anteriores. Então, em alguns momentos falta essa citação e é importante adequar essas citações à norma da ABNT, principalmente no tocante quando você faz uma citação direta. Você coloca, não precisa colocar o capítulo, basta a página, e quando você coloca a página, tem que colocar, entre aspas, o que foi, quando você coloca a página, é porque fez uma citação direta. Então, tem que colocar as aspas para a gente saber onde é que começa e onde termina. Se você somente leu, né, e usou as suas próprias palavras, aí não precisa as aspas, mas também não precisa as páginas. E aí a gente consegue diferenciar o que é que foi que você entendeu e o que é que você citou textualmente, tá certo? Então, isso daqui é o principal para isso. Em relação à questão da pergunta de pesquisa, ela normalmente está alinhada com um objetivo, né? E aí você coloca a sua pergunta de pesquisa. O objetivo, para mim, está mais claro do que a pergunta de pesquisa.
né? Você vai fazer a pergunta de pesquisa, na verdade, ela é na verdade, o objetivo é a pergunta em formato de ação. E aí a gente está vendo, são duas coisas um pouco distintas dentro desse momento, e aí seria interessante que você visse. Eu acredito o seguinte, que é somente ajustar a pergunta, mas aí você vê com o Caparico o que é melhor para isso daí, mas elas precisam estar ligadas uma com a outra, né, em consonância em relação a isso daí. Em um momento na introdução, você fala também que o seu estudo parte de uma hipótese. Hipótese normalmente está ligado com estudos mais quantitativos, onde você vai fazer um teste. Então, talvez seja melhor o pressuposto que você passe, que na verdade é um pressuposto, de que a integração entre o design centrado no usuário e os princípios da economia comportamental, que você não fala antes, e seria interessante ter pelo menos alguma referência na introdução ainda para o leitor, para ele saber o que é que são esses dois construtos, né, que é o design centrado no usuário e a economia comportamental, porque ela aparece do nada aí na introdução, já entra como se fosse na pergunta, já passa para o objetivo, e aí é importante. Como eu não sou da área, eu sinto isso muito mais fácil, né, e aí é importante pensar no usuário, né, como você fala tanto, o usuário, na usabilidade do usuário, então nem todo mundo vai conhecer esses conceitos, e aí você faz, né, essa gentileza para quem está lendo, de esclarecer um pouco para que a gente possa entender isso aí melhor. Em compensação, os objetivos específicos estão perfeitos e você consegue ir, até, pelo menos na minha opinião, até onde eu entendo, né, os objetivos estão muito interessantes, e acho que isso é importante, né, ser colocado. Acho que você precisaria melhorar um pouquinho a questão da justificativa, porque você fala dos âmbitos social, educacional e econômico, mas não diz assim, como o teu trabalho realmente vai fazer isso, tá? Porque assim, eu gosto sempre de dizer assim, a relevância explica o porquê que alguém vai querer usar o teu trabalho, no âmbito social, na questão econômica, e isso está muito claro que o teu trabalho tem, ele é totalmente relevante. Tua apresentação aqui mostra isso, tá certo? Mas precisa deixar por escrito, até porque se for publicar isso depois de um artigo, vai transformar, não sei como é que as outras formas de publicação, mas do ponto de vista científico é importante que a gente tenha isso bem claro, é uma das questões que a gente utiliza, né, muito mais. E passando por essas questões, eu acho a tua metodologia extremamente interessante e ousada até, né, eu diria, por levar em consideração várias estratégias de pesquisa para poder fazer isso. E é aquela história, né, que quem ousa também corre riscos de fazer isso daí. Então, assim, eu tenho uma preocupação em relação à questão, principalmente nas caracterizações das pessoas que fizeram parte, né? Quem eram essas pessoas que foram especialistas? Por que essas pessoas? Algo que caracterizasse mais. E foi onde você ainda fez melhor, isso daí. Mas, por exemplo, esse grupo focal, quem eram essas pessoas? O grupo focal é uma estratégia muito peculiar, né? Inclusive, você ousa mais ainda em fazer o grupo focal via Meet, né? Que normalmente uma das formas de você fazer isso, do grupo focal, é realmente presencial e com um pesquisador livre para poder observar reações, né? Às vezes até colocando uma outra pessoa para conduzir o processo do grupo focal, para que ele possa, às vezes, ele está vendo até a mínima reação, porque normalmente a gente está preocupado em quem está falando, mas o grupo focal também, a gente olha a observação a reação das pessoas a quem está falando, e não só aquela pessoa, né? Ela é uma estratégia muito sofisticada e precisaria ser um pouco mais bem delimitada assim no teu trabalho em relação a isso. Eu acho que você consegue resolver um pouco desse problema realmente, falando um pouco mais sobre essas pessoas, quem são elas, não dizendo, obviamente, o nome, mas assim, caracterizando a amostra, para que a gente possa entender por que essas pessoas foram tão importantes assim. Da mesma forma, quando você vai fazer entrevista também é importante isso, né, que você colocou lá na entrevista com os especialistas que o roteiro, você coloca o roteiro, mas é preciso detalhar um pouco mais. E existe a questão da pergunta que você faz, né? São 97 pessoas? Não sei agora. O questionário? Que foi o questionário, São 97 respostas. 97 respostas, né? Que você vai ter. E aí a gente entender também um pouco melhor essas pessoas, essa amostra. Como é que foi feita essa estratégia
como é que se chegou a essas pessoas? Como é que essas pessoas chegaram ao seu questionário? Foi uma bola de neve, um enviando para o outro, é gente da área? Como é que é isso? Né, que seria importante que a gente tivesse isso com um pouco mais, né, de clareza. Senti ao longo do trabalho um pouco ainda daquilo do começo, de você não falou tanto, que é central, né, do seu trabalho, que esses dois construtos de ser aperfeiçoado um pouco melhor, de entender um pouco mais a teoria. Novamente, talvez eu sinta mais por não ser da área isso. Então, mas é aquela história, o seu artigo, o seu trabalho, ele não vai ser apenas para o pessoal da área. Então, é importante quem não está na área, às vezes, entender para que a gente possa compreender todo o trabalho como um todo, né? Travou. Travou. Volte. Tirar um screenshot que a cara dele tá engraçada. Mas, rapaz... Dá uma consultada pelo WhatsApp, Caparica. É. O bom de marcar a banca essa hora é que pode atrasar, porque pelo menos eu não tenho mais nenhum compromisso depois disso. Foi meio por acaso, viu? Se... Imagina, já tem uma banca às 3, depois outras 4, outras 5, se acontece isso, dá um desespero. Pois é, ia ser emendado uma na outra, mas aí Michelle pediu para adiantar de mais cedo, por conta do horário da aula dela. Ó, tô mandando mensagem para ele não tá chegando nem no celular dele, não tá nem entregando. Lucas. Luizinho? Voltou. Voltou. Teu microfone tá fechado. Teu microfone tá fechado. Pronto, desculpa, gente, caiu a internet. Eu estou abrindo aqui no celular para ver se eu consigo terminar aqui. Mas eu acho que eu vi aqui, onde eu estava falando é justamente que eu estava falando do que você fez realmente aquilo que você disse que ia fazer. Só na parte do protótipo, etc., em relação ao aplicativo, a única coisa que eu senti falta um pouco aqui no trabalho escrito, não no aplicativo, foi que você talvez fosse melhor dividir a descrição das abas em subseções. Somente isso. Porque cada aba dessa, no capítulo 3, na seção 3.1.3, aí tem um protótipo, aí você vai falar, fica uma seção muito longa, e aí mistura, talvez você abrindo sessões, aí é preciosismo mesmo, e aí é nessas horas que a gente sabe que o trabalho está bom, porque o examinador não encontrou muita outra coisa do que falar, aí está falando um pouco nesse preciosismo, assim, e é isso. Basicamente, eu queria elogiar o teu trabalho, né? Somente essa questão metodológica, eu acho, da parte do grupo focal, que poderia ser refeito, assim, reescrito para poder tirar alguns aspectos, mas você teve a coragem de fazer. Eu acho que eu gosto sempre de dizer assim, você talvez não teria condição de fazer o grupo focal como ele é de fato, mas você fez assim mesmo. Então, entre não fazer nada e fazer com o que você tinha, eu sempre acho melhor fazer com o que você tem. Mas é bom deixar claro, falar na limitação disso daí, e aí você dá uma roupagem mais acadêmica para o teu trabalho e ele vai ficar mais redondo, tá bom? Dá parabéns aí, Caparica, também pela orientação, acho que ficou muito legal, e é aquilo que é muito útil. Quando esse aplicativo estiver funcionando, eu vou querer também, mesmo não me enquadrando na faixa etária, mas é importante, assim, ele avisar quando ele está gastando demais, tá certo? E é isso, Lorena, muito obrigado, parabéns pelo trabalho mais uma vez, parabéns para a Caparica pela orientação. Obrigado. Obrigado, Luiz. Veja, eu vou acelerar por conta do horário. De fato, muito obrigado pelas colocações, certo? Mas vou passar logo a palavra para Lucas. Lucas, mesmo esquema, 10 minutos, tu já sabe. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Boa noite para todos os participantes. Queria agradecer o convite, o Caparica. Esse tema de educação financeira é um tema de assunto de interesse pessoal, assim, eu e minha esposa, e principalmente educação financeira para jovens, né?
Parabéns, Lorena, pela entrega do TCC. É uma grande conquista, né, entregar o TCC, e dá para ver assim, a sua dedicação, o esforço, e é muito legal assim, uma contribuição que visa um impacto social, né? O trabalho está muito bem organizado, todos os passos definidos assim de forma muito clara, né? A proposta gráfica eu não vou comentar muito, assim, questões de cores, tipografia, espaçamento, proporção, legibilidade, porque entendo que, do ponto de vista técnico, o seu trabalho está impecável, né? Acho que as contribuições estão muito assim alinhadas com o que o Luiz falou. São detalhes assim mais do documento, e que como você quer levar o projeto adiante, talvez alguma contribuição, assim, sei lá. Mas, assim como na outra banca do Caparica hoje à tarde, assim, não sei se é necessário a lista de siglas, e caso mantenham, por exemplo, você colocou lá UI, User Interface. Agora, MVP, você colocou mínimo produto viável, né? Mas a tradução é produto mínimo viável. Aí o pessoal traduz, mas para manter a sigla em português, troca produto mínimo viável. Então aí ou traduz tudo, ou põe em inglês, mas aí põe entre parênteses a tradução, né? Não sei, porque alguns ficam de um jeito, outros de outro. Concordo com o professor Luiz, na introdução contextualiza, traz um problema relevante, mas peca na generalização e falta de fundamentação, né? Eu cheguei até a cogitar, pensei assim, não, eu acho que ela usou IA, ou ela inventou mesmo o conteúdo, porque ela tinha o objetivo de, vou criar um texto para justificar desenvolver esse trabalho, né? Ou sim, tem uma hipótese, mas não foi validada, não foi atrás de notícias, de autores, de informações, dados, né? Porque se você encontra gráficos, assim, por idade, endividamento da população ao longo dos anos, tudo isso você encontra muita informação, muitos dados, até de órgãos oficiais, tal. Então dá para fundamentar ali a introdução. Mas enfim, ao longo do trabalho a gente vai vendo que realmente o trabalho foi feito, mas ficou essa fragilidade no começo, né? E, inclusive, gerou algumas contradições, porque você traz a ideia de que os apps, né, a tecnologia e tal, elas dificultam o gerenciamento financeiro, né, que o acesso precoce ao crédito, enfim, mas várias questões da sua introdução e da justificativa, quando a gente chega na entrevista com o especialista, panorama da educação, o quadro 1, aí você volta para a introdução e fala assim, mas ela falou que não tinha aplicativo que fazia isso, mas no quadro 1 ela traz as soluções, sabe? Falou que não tinha uma coisa e depois você... Então, vários dados que você levanta, que estão fundamentados, né? Não só pelas entrevistas, eles ficam contraditórios com a introdução e a justificativa. Aí é legal reler a introdução e a justificativa para que não fique essa contradição, né? Não é nem tanto a questão da fundamentação, mas essa contradição dentro do trabalho é muito ruim também. Aí, eu também fiquei um pouco perdido no começo do trabalho, assim, o jovem, né? É para o jovem, mas assim, que jovem? Porque hoje tem jovem que leva cartão de crédito para a escola, para pagar o lanche, faz Pix na cantina, e ele tem 8 anos, né? E tem universitário também, que é jovem, e tem o cara de 25 anos, para mim é jovem, mas talvez para você já seja velho, não sei. Mas, assim, acho que especificar na introdução, já no começo do trabalho, o jovem de tantos a tantos anos. Depois, na introdução, a gente já começa a pensar que jovem é esse, né? Porque fica um pouco vago, assim. E algumas informações que você traz, realmente, como eu falei, faz sentido para esse jovem de 8 anos. Agora, o filho da minha madrinha tem 13 anos, ele tentou abrir uma conta na Binance para comprar Bitcoin. E ele não conseguiu porque ele não sabe o CPF dele. Ele ia mentir a idade e ia fazer merda com o dinheiro. Então, assim, tem esse jovem, mas tem um jovem um pouco mais maduro. E todos eles têm acesso a crédito, né? E aí, em relação aos objetivos, então, aí vejam, talvez delimitar também no objetivo qual a faixa etária desse jovem, né? Por exemplo, jovens universitários ou jovens de 15 a 29 anos, acho que você especificou. Ajuda, né? Conforme a gente vai lendo e associando com esse público.
Aí na justificativa, como eu falei, as mesmas questões da introdução, né? Então, a motivação do projeto é compreensível e tal, mas está pouco sustentada. E também é legal trazer na justificativa o que a sua solução traz de diferente, porque não ficou claro na justificativa, né? Que é a questão do conteúdo educacional e tal. A metodologia, entendo que a escolha assim ficou muito alinhada, né? Funcionou muito bem, perfeito, assim, o sprint com design centrado no usuário. Eu tinha encontrado algumas fragilidades, mas depois quando eu cheguei nos anexos, que eu vi lá o perfil, a idade e tal, que fala do público com perfil, mas não traz o perfil. Lá nos apêndices encontrei. Como o Luiz falou, ficou mais no grupo focal, né? Entendo assim que uma pessoa que está recém saindo da graduação, está concluindo agora o curso, aplicar esse conjunto de ferramentas que você aplicou já é nota 10, assim, né? Aí, claro que agora você vai ver assim, poxa, usei uma ferramenta, tive muito trabalho e consegui o mesmo resultado que eu consegui com uma outra ferramenta, então não vou mais usar essa. Aí você vai vendo o que funciona melhor para você, o que não funciona, para cada caso. Então, acho que, como o Luiz falou, o importante foi fazer. E pensa que você está saindo agora da graduação e tudo que você ainda tem para evoluir, nossa, você vai longe. Entendo que as pesquisas todas que você fez, as ferramentas que você aplicou foram importantíssimas, assim, para o seu conhecimento sobre o assunto. Eu não sei se você já é uma especialista em comportamento do jovem, comportamento financeiro, etc., assim, mas tudo isso que você aplicou foi extremamente importante para você, entendendo várias camadas, né, desse seu público, conversou com especialistas de outras áreas, aplicou várias ferramentas que ajudam na tomada de decisão de forma mais consciente, consistente. Mas, assim, ficou muito abrangente e o grande diferencial do seu aplicativo, entendo que não foi tanto aprofundado, né, que é essa questão da educação. Como eu disse, não é algo que prejudica o seu trabalho, a sua avaliação, porque você foi muito longe, assim. Mas se você pretende continuar, eu entendo que é legal investigar como levar essa educação financeira para esse jovem. Agora, começar a investir mais nisso, né? Vai ser vídeo? Vai ser texto? Qual a duração desse vídeo? Porque também você traz algumas informações que não que são contraditórias, mas assim são desafios que você vai enfrentar, né? Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz, algumas figuras que são difíceis de. A legibilidade que não está muito boa, algumas sugestões assim, para as figuras, aí depois eu passo o documento para você, para não me estender muito. E aí o público, né? O público é esse mesmo. É assim, hoje o jovem em 2025, de 15 anos, ele vai fazer um curso de finanças num aplicativo desse? Ou que abordagem teria que usar? Será que não é um público um pouco mais velho? Porque hoje eu acho que o menor de idade ele nem pode ter acesso a muitos serviços assim, né, de investimento e etc. Então, talvez para ele, se o aplicativo não libere algumas funções, assim, funcione como um aplicativo de banco, alguma coisa assim, né? Como que você comenta, né, que o jovem consome conteúdo online, mas não transforma em conteúdo estruturado. Foi o que você levantou de informação como especialista, né, se eu não me engano. Então, assim, como que você vai fazer isso, né? Que você vai aí testar, validar essa proposta, assim. Até tem um lugar lá que você traz uma notificação, né, uma sugestão rápida. Invista R$ 100 em ações agora. Que aí você fala que atua como um gatilho de ação, incentivando investimento e tal. Aí, caso você implemente, é legal ter um disclaimer, uma isenção de responsabilidade, alguma coisa do tipo. Principalmente, assim, investir em ações, né, que é uma coisa que é muito volátil, né? A pessoa pode colocar esses R$ 100, amanhã esses R$ 100 podem virar 80, 30, e lá depois vai para 200, mas assim, ele vai colocar 100, virou 30, ele tira, e aí, você que mandou ele investir. Então, ver como fazer isso. Os aplicativos geralmente têm essa isenção de responsabilidade quando fazem essa sugestão. Aí, essa questão, né, do público,
se vai ter sugestão de investimento, será que, por exemplo, a pessoa baixa o aplicativo e ele tem um acesso mais restrito a informações, aí ele faz um curso sobre renda passiva, e daí libera, assim, CDB, Tesouro, aí ele faz um curso sobre renda variável, aí libera a ação e criptomoeda. Você falou, eles não entendem alguns termos, então ele faz um curso, assiste um vídeo rápido, ele vai aprender uns termos básicos, algumas coisas básicas, e daí libera para ele puxar, né, esses outros investimentos, ou fazer por ali, não sei exatamente como é que vai funcionar no final, mas talvez ir liberando, assim, conforme ele vai fazendo cursos, enfim, não sei, mas por essa questão falta vocabulário, não tem base nenhuma, né? A gente não tem base nenhuma na escola, não sei se você teve, mas eu fui começar a me interessar por isso com 30 anos. E talvez, assim, pensando nesse público mais jovem, né, realmente começa com 15 anos. O aplicativo pode ter uma moeda fictícia ou um valor lá em reais, assim, para simulação. Então, o aplicativo pode acompanhar o mercado em tempo real, mas ele vai ter um dinheiro fictício ali, por exemplo, R$100, que ele pode investir em alguma coisa e acompanhar o que estaria acontecendo com esse dinheiro caso ele tivesse investido realmente, sabe? Então, antes dele realmente fazer um investimento, ele tem essa experiência com um dinheiro fictício que ele vai aplicar, vai aumentando devagarzinho. O outro aumentou rápido, mas também caiu muito rápido. Então, talvez, tipo um simulador, seria algo assim a se pensar também. Mas, enfim, eu vou te mandar o documento com mais detalhes assim sobre outras coisas que não são tão relevantes comentar aqui. Aí, para finalizar, né, percurso assim projetual muito bem estruturado, metodologia adequada, o protótipo, né, funcional, comunica bem, esteticamente, do meu ponto de vista, como eu comentei, perfeito, sim. A linguagem, eu não sei exatamente com que jovem ele está alinhado, mas impecável, né? Tem essas contradições, né, entre a introdução justificativa e alguns achados que você fez durante o trabalho, que talvez até você esqueceu de revisitar, já estava feita a introdução justificativa, você tocou o barco e depois normal, extremamente normal. Mas, assim, o seu mérito, assim, é surreal, né? Trabalho, nossa, quem dera todos os alunos fossem capazes de aplicar e dominassem esse aparato de ferramentas e extrair informações disso e gerar uma solução, né? Incrível, parabéns pelo trabalho, parabéns também, professor Caparica, pela orientação. E é isso. Vamos lá. Obrigado, Lucas, pelas palavras todas, pelas contribuições também. Nesse momento, seria a hora onde eu iria ter 10 minutos para falar. Mas como eu já disse mais cedo, eu já falei demais com Lorena ao longo desse tempo todinho de orientação. Eu vou falar aqui só uma coisa antes. Lucas já disse que vai passar as anotações dele para a gente e tal. Luizinho, por favor, manda também, beleza? Nesse momento, a banca se retira, vocês continuam aqui com Lorena, nos momentos de tensão, aguardando o resultado. A banca, eu mandei para a banca, pelo Google Calendar, o link para uma outra sala de Meet, onde a gente vai deliberar, beleza? Lucas já tá ligado que é a mesma sala de mais cedo. Luizinha, que eu não sei se viu, mas é só entrar lá. Pessoas, a gente vai sair e vocês, por favor, evitem falar mal da banca, porque tá gravando, beleza? Quando a gente voltar que der o resultado, aí eu paro a gravação e a gente sai e vocês... Espera a gente sair. A gente sai e vocês podem falar mal, beleza? Voltamos já. Tranquilo, Luizinho? Abriu a agenda, foi? Foi, tá na agenda. Tá, vou lá. Ô, gente, vocês estão aí, velho? Liga a câmera. Ah, tô ligando aqui. Abre a câmera lá, gente, pra ela ver vocês. Outra família. Liga a câmera, Arthur.
Obrigada, tá ligado? Olha a minha. Gente, Véi, você foi uma diva. Aê. Abalu. Agora falando que você tem patinho. Nossa, não é nem bater palma de novo. Verdade! não gosta. A gente pode falar mal. Não, tá gravando. Ah, desculpa. Ó, a mamãe lá, vamos ver a mamãe. Tira um print. Vou tirar, vai. Aparece todo mundo aí. Tirar o print. Ó o patinho, Lorena, ó o patinho. Olha aqui. Olha aqui, Maria. Cadê a Helena? Aí, tira. Aí. Oxe, bota a Helena, hein? Põe a Helena, o Arthur é ruim. Põe a Helena. Cadê a neném com o patinho? Vem. Ah, não, pá. Ixi, vai morrer. Ó o patinho, ó o patinho. Ela tá de pato. Tá com o patinho dela. Cadê o patinho? Nossa, gente. Eu fiz Bom, foi muito bom. Muito bom. Ah, eu achei que ele ia falar. Ai, Foi muito bom. Amei esse povo no meio. Acho que é uma pessoa ótima. Acho que é uma pessoa que sabe o que tá falando. eu. Como Fiquei fala? com fome de não ter participado desse que ela participou comigo. Eu não participei desse. Ela não participou do grupo focal. Foi. Ah, tá vendo? Eu só queria comigo. Menino.
Lorena, você é de que cidade? Eu sou de Paulínia. Ah, tá. A Caparica falou que você era do interior de São Paulo, eu sou também, sou de Botucatu. Ah, legal. Paulínia é bem pequenininha, não sei se você conhece, é vizinho em Campinas. Não, nunca tinha ouvido falar. Então. Bem pequenininha. Lorena, tá gravando ainda, né? Tá gravando. Veja só, eu tenho notícia muito impactante para o seu futuro. É com prazer enorme que eu lhe comunico que você foi aprovada. Aí a pausa dramática, e agora eu vou dizer qual foi a sua nota. A banca, depois desse tempo todinho da liberando, mentira, a gente estava falando do jogo de futebol, chegou na conclusão que o mais correto seria você receber a nota máxima, que é 10. Parabéns. Ah, eu recebi o 10, então? Obrigada, gente. Deixa o microfone aberto. Deixa o microfone aberto, a gente quer ouvir Fogos aí. Chore, pode chorar, chorar é bom, chorar faz bem. Vejam, principalmente quando é de felicidade. Vejam, de hoje para amanhã, eu estou enviando uma documentação, certo? Que é só para você tomar ciência que sou eu passando para a coordenação do curso a sua nota, que vai ser lançada no SIGA e tal. Tem um passo a passo para a gente vai ter que dar uma conversada para dar uma arrumada nessas coisas que a banca falou do seu documento, que é coisa rápida, mas a gente só vai fazer isso segunda-feira. Porque amanhã e sexta-feira é para você descansar, final de semana está na Bíblia que não é para trabalhar. Beleza? A outra coisa que eu tenho que lhe dizer tem um passo a passo aí de depósito, autodepósito do seu documento na biblioteca. Não sei, provavelmente a coordenação do curso já deve ter enviado esse passo a passo. Se não enviou, avisa que a gente vai atrás. E a outra coisa é descanse. Beleza? É isso. Quer falar alguma coisa? Discurso, né? Tem que fazer um discurso agora, né? Se eu falar muito, eu choro. Mas eu queria agradecer, Lucas e Luiz. Eu acho que os pontos que vocês trouxeram são de melhorias e que fazem sentido mesmo ali para o meu TCC. Então, muito obrigada. E obrigada, Caparica, aí, pelo acompanhamento. Tamo junto, é nóis. E eu não escutei eu quero sua fala, tá? Eu quero um áudio, pelo menos, no WhatsApp, porque eu não escutei isso aí, não. Sério? Beleza, mano. E eu tô muito feliz, assim, acho que todos estamos. Ter vindo para Caruaru por conta da faculdade, foi uma loucura, assim, acho que eu cresci muito. E chegar aqui, eu vou chorar. Eu choro. Não chorar, mulher, chora. É muito gratificante ver que há 3 anos atrás eu estava num ponto e hoje eu consegui concluir um sonho na minha vida e é isso. Obrigada a todos. Enfim. Saia, se divirta. Pessoal, boa noite. A banca vai sair, vocês podem ficar aí, eu vou deixar gravando. Quando a última pessoa sair, vai parar de gravar. A não ser que você queira que eu pare de gravar. Pode parar. Vou parar, já entendi.